Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais fascinantes e misteriosos da experiência humana: a linguagem. Já parou para pensar que as palavras que a gente usa não só descrevem o nosso mundo, mas na verdade elas moldam a nossa mente? Pois é, vamos entender como isso acontece. Sabe aquela história antiga, lá da Babilônia? Ela conta que para nos desafiar, fomos feitos para falar línguas diferentes. E essa história, olha, ela capta perfeitamente o grande paradoxo da linguagem. Essa capacidade incrível que ela tem de, ao mesmo tempo, criar barreiras e também de conectar as pessoas. É exatamente esse o paradoxo da linguagem. De um lado, ela pode criar desconfiança, até divisão, entre os povos. Mas, por outro lado, é a comunicação que ela permite que traz tantos benefícios, conectando todo mundo de formas super profundas. Tá, mas e as funções positivas da linguagem? Vamos deixar um pouco de lado essa ideia de divisão e focar no que ela faz de bom nas nossas vidas. E olha, o que ela faz é absolutamente essencial. A linguagem é, basicamente, uma ferramenta crucial para três pilares da nossa existência: o amor, o aprendizado e o próprio pensamento. Não é só sobre se comunicar, não. Ela molda as nossas experiências mais importantes. E olha só como isso funciona na prática. Pensa no amor. Ele é construído muito mais pelo falar do que pelo fazer, pela conversa, pela troca. E o aprendizado é a linguagem que permite que a gente receba, 60 milhões de anos de sabedoria da humanidade. E, claro, pensamento. Como é que a gente ia criar estratégias ou fazer julgamentos sem os conceitos que as palavras nos dão? Ok, mas e a definição mais técnica? Bom, a linguagem é isso, um jeito de transferir informação usando sons, símbolos. É um fenômeno social, uma habilidade humana que junta voz, escrita, gestos, tudo. É como se fosse o sistema operacional da nossa sociedade, saca? Certo, mas de onde vem essa habilidade tão incrível? Como é que a gente adquire isso? Especialmente as crianças, né? Como elas aprendem uma coisa tão complexa e tão rápido? E a resposta para isso é simplesmente fascinante. Aparentemente, a aquisição da linguagem é uma habilidade inerente. É algo que está nos nossos genes. É como se a gente já viesse de fábrica preparado para isso. E quer ver um dado que é de cair o queixo? Um bebê recém-nascido consegue distinguir cerca de 150 fonemas diferentes. Fonemas são os sons básicos da fala, sabe? Isso é um verdadeiro superpoder auditivo. Para ter uma ideia do que isso significa, no mundo todo existem quase 6.000 línguas. Todas elas juntas usam mais ou menos uns 70 fonemas. Ou seja, um bebezinho consegue distinguir mais do que o dobro de todos os sons que a humanidade inteira usa para se comunicar. É impressionante. Só que, e aqui a história fica interessante, esse superpoder não dura para sempre. Pelo contrário, ele começa a diminuir muito rápido, porque o cérebro vai se especializando. Olha só essa linha do tempo. Quando nasce, a criança tem essa capacidade total. Pesquisas mostram que um bebê indiano, por exemplo, consegue identificar os sons de todas as línguas da Índia. Mas, quando ele completa 1 aninho de idade, essa mesma criança já só consegue identificar bem os sons da sua língua nativa. O cérebro se especializou. E pensando bem, é um pouco triste, né? A gente nasce com a chave para aprender qualquer língua do mundo, mas conforme o nosso ambiente vai nos moldando, essa porta universal vai se fechando aos pouquinhos. Mas calma, tem uma boa notícia. A exposição a mais de um idioma desde cedo pode fazer toda a diferença. Crianças que crescem em ambientes bilíngues parecem manter uma flexibilidade maior para aprender línguas, e o cérebro delas pode processar tudo de um jeito diferente. E já que a gente está falando de processamento cerebral diferente, vamos pegar um exemplo que é simplesmente incrível: a diferença de como o cérebro processa o chinês e o inglês. Olha que curioso! O chinês é basicamente a única língua do mundo que é processada primeiro pela visão. Por quê? Porque a estrutura dela é pictográfica, baseada em caracteres que são como desenhos. É o contrário da maioria das outras línguas, que a gente processa primeiro pela audição. E as consequências disso no cérebro? Fascinantes. O processamento do chinês acontece mais ali perto da área de Broca, que é ligada ao movimento. Isso explica por que a caligrafia, um ato motor, é tão importante. Já o inglês é processado na área de Wernicke, que tem a ver com audição. Resumindo de um jeito bem simples, aprender chinês tem mais a ver com ação, enquanto aprender inglês tem mais a ver com ouvir.
Então, a gente chega no ponto central de tudo isso. Se a língua que a gente fala pode literalmente religar o nosso cérebro, o que mais ela não molda na gente? Na nossa percepção, na nossa cultura, na nossa própria identidade? E aí a gente volta lá para aquele paradoxo do começo. A linguagem nos une em grupos, com visões de mundo parecidas, mas ao mesmo tempo, são essas mesmas fronteiras da língua que nos separam. Fica aí uma reflexão bem profunda, não é mesmo?